Graça e paz, igreja. Eu vou pedir para a igreja se colocar em pé. Você que está conosco aqui, Deus abençoe. As pessoas que estão entrando no Face, que estão em casa, igreja, os irmãos que estão nos assistindo, Deus abençoe. E que você seja abençoado também na sua casa, como nós estamos aqui. E eu creio que Deus também está nesse lugar. Hoje é uma noite especial para nós, é uma noite de ceia do Senhor, é uma celebração, é uma declaração, uma festividade, porque Cristo vive. Nós lembramos a sua morte, esse é o tema central, mas sabemos que Ele ressuscitou, então nós queremos celebrar Jesus com fé, com alegria e graça. Eu quero convidar você que está nos assistindo pela internet. Opa, aumentou o caixa menos. Você que está nos assistindo pela internet, quero agradecer a sua atenção e convidar você para entrar nesse culto conosco. E queremos pedir licença para entrar na sua casa e deixar a bênção do Senhor como igreja. Nós estamos aqui num grupo e esse grupo vai orar por você. E no final da reunião nós vamos estar orando por essa transmissão, juntamente com toda a igreja, para abençoar a sua casa, a sua vida e fortalecer a sua vida no Senhor, para que você fique firme, dependa, viva para Cristo. Amém, igreja? Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém aqui. Vamos dar salve de palmas para Jesus. Ele vive, Ele reina, Ele não perdeu, Ele não perde, Ele está sempre em vitória e está no controle de todas as coisas. E nós declaramos o nome dEle, poderoso, vivo, para fazer infinitamente mais. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus oramos pela igreja, oramos pelos irmãos que estão aqui, declaramos esse lugar um tempo de proteção, vidas que estão aqui, debaixo de todo esse cuidado, ó Deus, contra esse vírus, nosso distanciamento, nosso cuidado aqui com higienização. Obrigado por todos os irmãos que prepararam esse ambiente, esses irmãos que estão aqui. Nós vamos só, Pai, tomar todos os cuidados, mas repreendemos qualquer coisa maligna, qualquer atuação do inimigo, qualquer, Deus, nós declaramos sobre esta casa a bênção do Senhor, e declaramos sobre as vidas que estão nos assistindo agora. Esse irmão, essa irmã que está nesse lar, nessa casa, sinta a presença do Senhor. Pai, de nada adianta falarmos, declararmos sem a sua presença, sem a sua companhia. Por isso, Espírito Santo, te convidamos para estar em nós, falar através de nós, entrar em cada vida que está aqui, ó Deus, com sua bênção, e tocando nesse lar, nessa casa, trazendo fortemente a tua presença. Traga paz nesse lar, nessa casa, e nesses dias, nesse tempo, ó Deus, de tanta ansiedade, de tantas preocupações, tanto cuidado. Nós sabemos de uma coisa, que sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso queremos agora entregar tudo nas tuas mãos, depender de ti. Por isso pedimos a tua presença, bênção sobre cada membro, cada pessoa que está nessa casa, nesse lar, nos assistindo pela internet, e sobre cada vida que está nesse templo, nesta igreja agora. Nós queremos colocar nas tuas mãos e pedir que o Senhor abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém, amados. Agora nós vamos louvar o Senhor, abrir nosso coração,
Agradecer pela vitória em Cristo, porque Ele nos comprou para Deus, nos deu vitória. E Ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Havia uma dívida, e Cristo rasgou. Ele comprou, rasgou e nos declarou livres. Nós queremos celebrar o Senhor. Nossa ceia, nessa ceia do Senhor, esse tempo é um tempo de declarar, viver, desfrutar o que Cristo fez por nós. Amém? Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor. Pai, viemos aqui nesse lugar para te adorar, Deus. Recebe o nosso louvor, Deus. A ti, Senhor. Aleluia. Meu Jesus, Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim, Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Com tuas mãos, Senhor, sabes bem que Cristo vive está hoje, se trovão e o mar seguendo vem sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei
deleitar no Senhor, descansar no Senhor, aquietar a nossa alma no Senhor. Aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta, Pai, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama, Pai, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar no teu amor. Agora vai ser difícil, eu sei, paga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai ficar bem. Vai! Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai ficar bem. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama, Pai, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta, Pai, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Nos chama, Pai, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Não nos sentimos só porque temos o Senhor conosco, Pai. Aleluia. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Ressuscitaste, vive está. Eu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está. oh, quão lindo esse nome é.
Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Recebe esse louvor, Pai, essa adoração com gratidão da sua igreja, do seu povo. Nossa alegria, nossa satisfação estarmos aqui louvando o Senhor, que nos deu vida, que nos deu salvação, e declaramos, ó Pai, que realmente somente o Senhor tem vida eterna, e nós buscamos no Senhor essa alegria, essa convicção, essa alegria, Senhor, não só no futuro, mas agora, e que nada roube a paz, a alegria da Tua presença, que é a maior riqueza da nossa vida. Recebe louvor e adoração em nome de Jesus. A igreja do Senhor diga amém, diga glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Que bom, aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmãos. Aleluia. Que bênção, poder sentar, Deus abençoe. Que bom estarmos juntos nesta ceia do Senhor. Mais uma vez estamos aqui compartilhando com vocês todo mês esse culto de avivamento do Senhor, porque a ceia ela nos aviva. E às vezes a gente está andando, né? Às vezes, muitas vezes a gente está sentindo esse clima, parece que melhora, parece que piora. E às vezes quando pensamos que a coisa assim vai acalmar, sempre tem notícias contrárias com relação a toda essa pandemia, todas essas coisas acontecendo no mundo todo. Não há uma saída, não tem como sairmos disso, não temos como escapar. Por isso olhamos para o livro dos Salmos, o rei Davi, que tinha tanta riqueza, tanto poder, tanta força, tinha um maior exército. Ele diz que não adianta nada você olhar para as montanhas, você tem que olhar para Jesus. Não adianta, levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Não vem. Ele diz que o socorro vem do Senhor. E eu quero trazer nesse culto de ceia, falar um pouquinho sobre esse socorro de Deus, sobre todos. O socorro do Senhor Jesus é para todos. Somente quando a pessoa nega esse socorro, aí fica difícil, mas Ele está oferecendo para todos, e é para já, não é só algo físico, mas é algo emocional, algo espiritual, e a gente sabe que isso é importante. A forma com que você enfrenta, a sua atitude vai determinar como você sai dela. Nós precisamos nos animar no Senhor, fortalecer, e eu quero deixar aqui nossa oração. Nós temos aqui uma lista, né? Às vezes os irmãos colocam na lista, mas nós sabemos, nossa oração em favor de muitos irmãos, pessoas, amigas que estão no hospital, outros estão internados, outros estão em quarentena em casa, por conta desse vírus do Covid, e nós pedimos que os irmãos também tomem todo o cuidado, né? Isso não passou, as pessoas estão exagerando um pouquinho, mas a gente precisa estar aqui no salão, né? Eu estou falando sem máscara, mas vocês estão com máscara, que mantenha toda a higiene, todo o cuidado, porque vai chegar um ponto que a gente não sabe quem é que está, quem é que não está, por conta dos sintomas, né, que são assintomáticos. Então uma lembrança que nós precisamos se nos preocupar com isso, mas nós precisamos confiar no Senhor e tocar nossa vida em Cristo. Não vamos nos abalar com isso, porque isso são sinais que estão já preparados, e o Senhor está falando disso há muito tempo, que isso ia acontecer. Nós, né, temos na palavra isso não deve nos assustar, mas isso deve nos fortalecer, porque cada dia nossa esperança se aproxima. Quero ler com vocês o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, uma passagem sobre a ceia do Senhor. E ceia, a palavra ceia fala de celebração, a palavra ceia fala de festa, e nós somos convidados para essa festa. Interessante que lá no livro de Lucas, o Senhor fala para os seus discípulos, Ele dá um ensino que a gente deveria convidar pessoas. Convide pessoas para festas, mas não convide aquelas pessoas que são ricas, aquelas pessoas que são poderosas. Ele falava desta forma. Por quê? Porque essas pessoas depois elas vão poder retribuir para você. Mas você faça a festa, ofereça uma ceia, uma celebração para aquelas pessoas que são simples, que são pobres, que são necessitadas, que elas não poderão retribuir para você, porque assim vocês serão abençoados.
E eu fico imaginando que Deus fez isso. Deus fez isso comigo, com você. Ele fez e ofereceu uma ceia, uma celebração de salvação, de vitória, de bênção, para nós, que nós nunca poderemos pagar ou retribuir o que Ele fez por nós. Por isso eu fico feliz, eu tenho fé, eu sou grato a Deus pelo amor que Ele teve por mim, por minha casa, por minha família, por nossa cidade, por nosso país, nossos amigos, por vocês. E nós precisamos celebrar isso com uma alegria. Fala: Deus, obrigado. Obrigado, porque nós só estamos ouvindo notícias que não vêm de Deus. Nós precisamos filtrar e buscar receber notícias que vêm de Deus. Por isso eu quero dizer para os irmãos: precisamos voltar à igreja, para a igreja, né? Não estou falando só no prédio, eu estou falando na convivência, na comunhão. Igreja não é o prédio, aqui é um lugar de encontro nosso. Mas se a gente não se reunir, se a gente não tiver no encontro, não é igreja. A igreja somos nós, não é eu sozinho nesse prédio com meia dúzia de irmãos, mas todos nós. Talvez algumas pessoas, eu vejo a ideia de que não, igreja na minha casa. Não, isso não é igreja na sua casa. A igreja não é na sua casa. A sua casa deve ser uma extensão da igreja. Deve ter culto, deve ter adoração, deve ter perdão, deve ter amor, deve ter serviço, né? Esposa servindo com amor seu esposo servindo com amor sua esposa, seus filhos e etc. Isso é uma extensão da igreja. Mas a igreja sai fora do meu biológico, onde eu não tenho laços biológicos com aquela pessoa, e eu admito em amor que é meu irmão em Cristo, porque Cristo nos uniu. E a ceia é uma celebração de aliança, de unidade com Deus. Nós aqui, alguns irmãos, né, a maioria, a gente não tem uma afinidade biológica, né? Nós somos parentes, mas a nossa afinidade é mais do que biológica, porque biológica termina, acaba. Uma hora nós vamos embora, deixamos e não temos contato. Mas a afinidade espiritual, a paternidade, ela não termina, não acaba. É para sempre. E é isso que em Cristo nós somos irmãos, e por isso nós chamamos Ele de Pai. A ideia de família. E uma família precisa estar reunidas, precisa estar juntos, né? E eu sei que irmãos, sempre a gente tem dificuldade em alguma coisa, um pensa de um jeito, pensa do outro, mas é dessa forma que nós vamos nos polindo, nos crescendo, a gente vai aprendendo a conviver com o outro. Então o texto que eu quero começar com vocês, 1 Coríntios capítulo 11 diz: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória, lembrança, né? Memória é lembrar. Centralidade do nosso culto é Cristo, é Jesus, não é denominação, não é pastor, não é pessoa, não é humanismo, não é Cristo, Ele é Deus, Ele é Senhor, é absolutamente Jesus. Sem Ele nós não somos nada, e com Ele é que nós podemos ser felizes. Então Cristo, fazer isso em memória, e não adianta eu estar fazendo isso, mas você, nós estamos aqui sendo convidados, recomendados a fazer isto em memória de mim, porque por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, e dizendo: este cálice é a nova aliança, pacto, no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comer deste pão, beber deste cálice, anuncie, proclame a morte do Senhor, até que Ele venha. Então nossa declaração nessa noite, não só para a igreja, mas aqui pelas pessoas que nos assistem pela internet, proclamar Jesus, Salvador do mundo. Ele é nosso Salvador. E falar um pouquinho sobre Jesus, para a gente entrar nesse tema, nesse texto. Jesus deu a sua vida como preço a ser pago por nós, por esse mundo caído. O problema do mundo não é mais pecado, porque Jesus perdoou os pecados, Jesus pagou a conta do pecado. O problema do mundo é a rebeldia, rejeição, incredulidade, não crer nesse ato tão nobre, tão grande, tão divino de Cristo. Então Ele é a boa notícia para nós. A notícia do Evangelho é Jesus. A notícia é a vinda dEle, é a presença dEle.
A notícia, o evangelho não é nada sem Jesus. Às vezes nós pregamos um evangelho que não apresenta Jesus. Nós citamos um monte de história, mas é Jesus, o Espírito dele, ele tem que estar presente. Então Jesus é mais do que qualquer outra coisa. Jesus é Deus, Jesus é o centro. E agora imagine neste momento de ceia, um momento que ele proporciona para que eu me una a ele, que você se una a ele. Então nós vemos textos da palavra de Deus que somos convidados a fazer parte de Jesus. Por isso o texto da palavra em Marcos, quem crer, a palavra crer significa ter fé, e for batizado. Batizado significa você iniciar sua vida em Jesus, você ter uma aliança em Jesus. Paulo fala que batismo é uma semelhança da morte com Cristo. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, assim também nós no batismo somos imergidos, depois levantados. É uma figura. E daí, agora que nós fomos batizados, e daí? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma vida com Deus, uma aliança, uma promessa. Às vezes as pessoas ficam buscando promessa, mas a promessa é quando você faz uma aliança. A promessa, se você chegar na tua casa, ter uma esposa, você ter um esposo, é você ter uma promessa, é você ter num casamento, no momento que vocês buscam a bênção, é a união, uma declaração que um vai servir o outro, vai ajudar o outro, o resto da vida, independente do que aconteça. Nós falamos que nem a morte o separe, né? Por que a gente fala isso? Porque não é algo que tem que terminar, mas é algo que a gente precisa vencer. Então agora imagine essa união com Cristo. Você não pode chegar na casa de uma mulher e bater a porta, está pronto o almoço, está pronto o feijão, vim almoçar aqui. Você não é casado com ela. Você não pode chegar para o marido e cadê o salário? Você vai ter que ir comigo fazer compra, vamos me levar. Você não é casado com ele, você não tem afinidade. Mas quando é sua esposa, quando é seu esposo, aí muda. Aí é a tua carteira, é teu carro, é tudo. Aí você entra, a mesa está pronta, o almoço está pronto, você come até demais, até começa a ganhar peso, porque tem aliança. Então tem um benefício da aliança, as bênçãos, amém? Quantos de vocês querem as bênçãos do Senhor? Aleluia. Às vezes a gente fala assim, não, mas é muito difícil ser cristão, é muito difícil, né? Às vezes a gente fala, eu vou ter que parar de fumar, parar de beber, parar de mentir, parar de enganar, parar de fazer um monte de coisa errada. E eu quero dizer para você que isso você não está fazendo para Deus, você está fazendo para você ter uma boa saúde, para você não ter uma doença, para você viver bastante. Então nós temos comportamentos que nós orientamos para a saúde da pessoa. Isso não quer dizer que você está fazendo para Deus. Para Deus você faz quando você o ama, quando você o adora, quando você acha importante estar com Deus. Antes de nós estarmos aqui, o Wesley cantando um louvor, buscar primeiro o reino de Deus, antigo, mas é um cântico que tocou muito a minha vida lá no tempo da minha conversão. E eu nasci numa igreja cristã, evangélica, mas a minha conversão não se deu porque eu nasci na igreja. A minha conversão se deu quando eu comecei a ser confrontado pela Bíblia. Eu tinha uma vida fora, mas a Bíblia, quando eu vim no culto, eu era confrontado pela mensagem. Ou eu saía da igreja, ou eu me convertia na igreja. Porque algumas pessoas saem da igreja porque ela é confrontada com a Bíblia, com a palavra de Deus, e ela não suporta, ela não quer mudar, em vez de permitir ser mudada por Deus. Que benção ser mudado por Deus. Como Deus mudou a minha vida, como Deus transformou a minha vida. E eu estou feliz com Jesus. E agora nós temos uma aliança com Ele. Paulo diz que nós temos uma aliança no sangue. E essa aliança no sangue é uma aliança de um compromisso mais alto. Não é só de trocar uma aliança, é de dar o sangue, é de fazer parte. Então Jesus é tudo isso para nós. Jesus é bênção, e nós devemos anunciar o Senhor até que Ele venha. Jesus venha.
E nós tomamos a ceia aqui de uma maneira figurada, e Jesus nem isso toma. Ele diz que eu não vou beber até que beba com vocês no reino dos céus. Não tem ceia no céu, até agora não tem ceia no céu. A ceia do céu vai ter uma grande celebração, uma grande ceia, uma grande festa, maior do que qualquer ceia de Natal, de Ano Novo, qualquer festa. Quando você chegar lá, olha a honra que você tem, irmão. Olha a honra que você pode ter quando você crê, anda com Jesus. Uma festa para te receber. Aleluia. Então isto é bênção. Eu quero lembrar alguns pontos que nós temos nesse texto bíblico, porque o que é importante, o que a Bíblia diz, não é o que eu falo, o que eu penso, minha filosofia, minha interpretação, isso é irrelevante. Mas o que a Bíblia diz, precisamos voltar para a Bíblia. Eu sei que às vezes a Bíblia cavoca a gente, mexe com a gente gosta de ouvir coisa, irmãos, você vai ser uma bênção, vou profetizar isso, vou profetizar aquilo. Irmãos, se Deus não liberar a palavra, tudo que o homem fala, dá errado. E esses dias eu vi, e eu já tinha percebido várias vezes, como que eu sei quando um profeta é falso? Vou dizer para você, não sei. Eu só percebo quando ele começa a profetizar na vida das pessoas, e a vida das pessoas começa a acontecer o contrário. No livro de Ezequiel o Senhor diz, vocês que são falsos, e tudo que vocês falaram que vai ser bênção, vai ser maldição. Se vocês falarem que é maldição, vai ser bênção. Se vocês falarem que for ter vida, vai ter morte. Eu vi muitas pessoas me procurando, e gente às vezes até falando assim, pastor, eu não quero saber de Deus, não quero saber disso, porque eu recebi uma palavra que ia ter vida e teve morte. Eu recebi uma palavra que ia viver e morreu. Eu recebi uma palavra que ia ter prosperidade e acabei perdendo tudo. Eu recebi uma palavra que ia ter filho e não tive. Eu recebi uma palavra disso e daquilo. E eu fui para esse texto, e esses dias orando, aconteceu mais uma vez, uma pessoa que me procurou, e lá estava debaixo de uma profecia, de uma pessoa, para lá, para cá, que ia ter vitória, que ia ter bênção, e aconteceu completamente o contrário. Aconteceu morte. E nós temos um irmão aqui que ficamos 2-3 anos curando, Jesus curando o seu interior, porque ela recebeu uma palavra, que ia ter vida, que ia ter vitória, e teve morte. E eu quero ser franco e anunciar a vocês, e avisar a igreja, cuidado com as palavras que você recebe. Que muitas vezes gostamos de receber palavra de pessoas, e se não é de Deus, tudo que ela fala vai dar contrário, mesmo que você seja uma bênção, mas porque você se colocou debaixo de um espírito de engano, vai acontecer completamente o contrário. Então um profeta falso não é quando ele fala e não acontece. Talvez ele nem profeta seja. O falso é quando fala e aquilo não dá certo. Eu quero falar sobre o que é profeta certo. A palavra de Deus. Quando o Senhor fala, ninguém muda. Quando o Senhor diz, ninguém contradiz. E quando o Senhor fala, eu e você temos que obedecer. E o texto ele diz o seguinte: fazei isso, faça isto. Percebe aqui que se trata de uma ordem? Percebe que você pode escolher entrar para Cristo, escolher entrar no casamento. Mas quando você escolhe entrar no casamento, você não pode mudar mais. Você pode escolher ser cristão ou não. Se você não escolhe ser cristão, não precisa de Bíblia. Pode escolher o que você quiser, estilo de vida, porque você não escolheu isso. Uma hora você vai ter que tomar uma decisão. Mas nós que escolhemos Jesus, você não tem escolha. Eu não tenho escolha, senão fazer o que o Senhor falou. Porque eu já assumi um compromisso com Ele, eu já prometi servi-lo, eu já desci as águas do batismo. Toda vez que nós tomamos ceia, declaramos: Senhor, Tu és nosso Deus, nosso Salvador, nosso Redentor e nosso dono. Nós gostamos de dizer que Deus é Senhor da nossa vida, mas nós não queremos dar a Ele o direito
que Ele pertence. Nós dizemos que Ele é Senhor, mas eu faço o que eu quero. Uma mentira, uma traição, um divórcio aí. Vamos fazer o que Jesus disse. E o que Jesus está falando na ceia? A gente tem que ter a centralidade. Quero adorar Jesus, quero glorificar Jesus, quero tomar desse pão, que é o corpo de Jesus, e dizer: Senhor é meu alimento, não passarei necessidade, não haverá falta de fé no meu coração. Ontem nós falamos sobre Mateus 25, as 10 virgens, as 10 noivas, e 5, além das lâmpadas, tinha uma vasilha cheia de azeite. As outras não levaram as vasilhas cheias de azeite, só levaram as lâmpadas. E elas dormiram, caíram num sono, e de repente ouve-se um grito, uma profecia, uma trombeta. O Espírito Santo: olha, o noivo chegou, está vindo, falta perto aí. Elas acordaram e elas acenderam a lâmpada, tranquilas, prudentes, porque tinha lâmpada ali, e a hora que o noivo fosse chegar, elas tinham mais uma vasilha. Mas as outras falaram: nosso óleo está acabando, dá-nos o teu óleo. E elas falaram: não vou dar, porque se desse, ia ficar sem. Tem coisa que Deus te deu, você não pode trocar com ninguém, e não deixar que ninguém roube o que Deus ministrou na sua vida. Eu fiquei essa noite toda pensando nisso, e eu fiz uma lista de coisas que o inimigo veio me pedindo para que eu dá um pouquinho disso, tentando diminuir, subtrair, para que eu não tenha óleo e apague. Eu preciso brilhar até o final. Quero convidar você: brilha até o final com Jesus, brilhe com Jesus. E nós estamos aqui declarando Jesus Senhor. Esse mundo precisa declarar Jesus Senhor. Eu e vocês, as pessoas que nos ouvem pela internet, não tem para onde ir, e tudo é superficial, temporário, ilusório. Mas o que Jesus faz é para sempre. Ele dá uma alegria, uma confiança eterna. E se morrermos, ficaremos mais felizes ainda, porque Ele tem um paraíso. Quando Cristo estava crucificado, ao lado dele um ladrão desesperado, mas arrependido. Um ladrão assassino arrependido. Talvez ateu, talvez comunista, talvez, sei lá, ateísta, sei lá o que fosse. Não importa. Ele se arrependeu naquele instante. E Jesus inaugura o paraíso com ele. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não foi um pastor, não foi um santo, não foi um padre, não foi um religioso que inaugurou o paraíso. Foi um ladrão, mas vírgula, arrependido. E outro também era ladrão, porque não foi? Porque não se arrependeu, não reconheceu. Quando Jesus falou para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso, o que Jesus estava dizendo? Você vai para um lugar muito melhor. Paraíso é onde eu planejei para vocês, paz. Então não pode haver medo e temor em nosso coração, mas confiança em Deus. Quando celebramos, estamos anunciando a morte de Jesus até que Ele volte. Por que eu celebro a morte de Jesus? Porque eu estou declarando que eu não mais morrerei. Jesus diz: quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Porque a única coisa que tem poder de matar você é o pecado. A única coisa que tem poder de destruir, separar você, é o pecado. Na verdade não existe morte. Não existe, a morte é algo temporário. Morte significa temporariamente afastado, ou seja, afastado de Deus. Até aqueles que morreram sem Cristo. Paulo diz lá em Tessalonicenses que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, não vão ficar mortos. Até aqueles que morreram sem Cristo. Por isso o Senhor fala: bem-aventurado aqueles que participarem da primeira ressurreição, serão abençoados. Porque aqueles que vão ressurgir na segunda, não vão ser abençoados, porque eles morreram sem arrependimento, sem Cristo. Todos vão acordar, está escrito. Então nós vamos celebrar Jesus, porque Ele morreu
a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida, diz um cântico. E o que mais? Eu tenho que proclamar, anunciar até que Ele venha. Eu tenho que avisar isso para você pela internet. Talvez você não venha para a igreja, mas agora você escute isso e volte para Jesus. Volte para Jesus. Quando Jesus institui o pão e o vinho, fala de alimento, e é uma figura do corpo dele, carne e sangue. O pão e vinho faziam parte de um ritual, de um costume deles. Toda vez que uma pessoa fosse fazer uma festa, uma celebração, tinha pão e vinho. Significa um ritual, uma cerimônia de alto valor, porque se fazia uma aliança. E aliança significa uma troca. Tudo que é meu agora é seu, e tudo que é seu agora é meu. Se você pensar que tudo que é seu agora é de Deus, você parece que está perdendo, mas não está perdendo. Seu pecado, sua fraqueza, seus temores, sua pobreza, sua incapacidade, agora não é mais sua, é de Deus. E tudo que é de Deus agora é seu. Poder, força, riqueza, e aí infinitamente. Então é um bom negócio, mas eu não posso entrar nisso por interesse. Ele aceita só por amor. Por isso que nós temos que ter um conceito correto de religião, não um conceito falso de religião, que eu entro numa igreja por interesse, que eu entro para fazer parte só para ter nome no hall. Mas religião significa receber o sangue de Jesus. Religião, a palavra lá no hebraico significa marcados pelo sangue. Esse é o religioso, aquele que tem uma marca de sangue, representado por Jesus na cruz do Calvário. Essa é a nossa religião, Jesus Cristo e esse crucificado. Aqui ao contrair uma aliança, neste nível, as duas partes se declaram, e elas misturavam as suas vidas, elas cortavam ali talvez seu sangue, misturavam, tinham essas alianças, ou pegavam um cálice, eles tomavam o mesmo cálice, comiam a mesma comida. Mas no caso de Deus, mistura. Agora não é mais meu espírito que está em mim, porque o meu espírito está morto, estava morto, né? Mas agora o Espírito de Deus vem em mim, mistura com o meu espírito. Por isso que a palavra diz que o Senhor nos vivificou em Cristo, de modo que você não pode estar morto, você tem que estar animado em Jesus. Eu sei que essa palavra animado hoje, nesses dias, está um pouquinho difícil de fazer, mas a gente precisa ter fé, reagir e se animar no Senhor. Há mais de 30 anos que eu trabalho em educação, que eu dou aulas, então aplico provas assim, muitos anos, e toda vez que eu vou aplicar uma avaliação, uma prova, né, não sei se você gosta de provação, de prova, tem que ser feito, não tem jeito. Como que a gente sabe que um aluno pode ser promovido, sabe ou não sabe? Como é que você sabe, vai avaliar, vai fazer um diagnóstico se ele sabe ou não sabe? Através de uma prova. Como que Deus sabe se você é ou não é? Através de uma prova. Como que Deus está avaliando o mundo com esse vírus, com essas coisas conturbadas? Através de uma prova. E nós não queremos fazer prova, queremos na escola, queremos assistir a nossa aula do jeito que a gente quer, e não vemos, no dia da prova a gente não aparece. Então o professor não vai saber, não consegue medir você. Então a prova é um mal necessário, e Deus nos prova. A Bíblia diz que Deus nos prova, mas a gente não vai dar uma prova com conteúdo que não foi trabalhado. Eu não vou dar um conteúdo de ensino médio para o fundamental, de universidade para o ensino médio. Como Deus não vai permitir que você seja tentado além daquilo que você possa suportar. Mas eu percebi num laboratório de análise, de estudo da área da psicologia e da pedagogia, há muito tempo, que eu percebi o seguinte: quase que é difícil você errar. A maneira como que aquele aluno entra para fazer a prova é a forma com que ele é ou não bem sucedido. A maneira com que você entra na sua vida cristã, se sente desanimado, não sei se consigo, não tenho força, não tenho fé, você vai ser reprovado.
Mas eu percebo que aqueles que entram meio animados assim, e o que vai acontecer, professor? Pode dar o que o senhor quiser aí. E ele já pega e entrega rápido. Qual a minha conclusão? Esse cara estudou. Esse carinha estudou. Esse carinha levou a sério. E aquele que tô nervoso, tô nervoso. Eu não lembro. Porque você não estudou. Porque você desprezou a palavra. A Bíblia diz: não despreze. O texto está falando que faça isto. Nós não podemos brincar. A regra é a mesma para todas as coisas. Tudo que você leva na brincadeira vai terminar em brincadeira. Tudo que você leva a sério termina sério. Tudo que você faz com ânimo, com alegria, com vontade, vai influenciar as pessoas. E elas vão ser animadas em Deus. E Jesus chegou e ele já nasceu, já trouxeram ouro, incenso e mirra para ele. Não nasceu aquele bebezinho: Deus, eu nasci para ser crucificado. Com 12 anos Jesus já ensinava no templo, pregava a palavra e falava assim: olha, esta é a palavra de Deus. Ele não ficou lá dizendo assim: eu vou ser crucificado. E ele ficou trabalhando até os 30 anos, sustentando a casa, a família, e nós nem sabemos a história direito. Flávio José conta um pouquinho sobre isso. Mas com 30 anos, ele vai no deserto, e desce as águas, é batizado por João Batista, e não fica falando: eu vou ser crucificado, pobre de mim, nada disso. Jesus foi, chegou a hora, é agora. E ele começa a entrar com ânimo, e ele é batizado com alegria, desce as águas, e ele sai das águas, ele vai para um deserto, para ser provado. E ele fica no deserto, e depois de jejum, de oração, sabe quando vem jejum e oração? Você pensa que vem Deus? Vem demônio. Jesus enfrenta o diabo, literalmente, tentando ele. Mas ele tira de letra. Ele tinha estudado muito bem as aulas e venceu o diabo pela palavra. Todas as tentações que Satanás vinha sobre ele, ele respondia dizendo: está escrito. Não está falando eu declaro, eu estou falando, eu estou mandando, nada disso. Está escrito. Diabo vencido, veio os anjos, o serviram. E agora, Jesus fez o quê? Deu um de coitadinho? Não. Jesus começou agora: vamos curar enfermos, expulsar demônios. Nada de ficar: eu vou ser crucificado, esse pobrezinho. Nada disso. Jesus tinha ânimo. E ele animou 12 discípulos que impactaram o mundo. Porque Jesus ficou 3 anos, mas seus discípulos impactaram o mundo de então. Eu e você precisamos impactar esse mundo. Se Cristo de fato está em nós, se Cristo de fato está na igreja, vai ter que impactar o mundo e não o inverso. Porque eu vejo o mundo impactando a igreja, o mundo desanimando a igreja, o medo sobre as pessoas, né? Nós ouvimos mais o mundo do que a Cristo. Então eu quero dizer para você: vamos trazer Jesus para o centro. Vamos celebrar Jesus porque Ele venceu, e a vitória dEle e todo o poder dEle está com você. Isso é aliança, que é dele é seu, o que é seu é dele. E agora no seu sangue nós temos uma aliança. Por isso participamos aqui com um cálice de vinho que representa o sangue de Jesus, e esse pão que representa o corpo de Jesus. É um pão sem fermento, porque a figura de Jesus não tem pecado. O pão representa o corpo de Jesus, logo sem pecado. Assim como a minha vida na participação da ceia, sem fermento, sem pecado. Paulo diz no versículo seguinte, ele diz que esse cálice é o cálice da bênção. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Esse cálice da bênção que nós abençoamos é a comunhão, é o relacionamento, é a presença de Jesus. Eu não posso estar com os irmãos, né? Nós estamos aqui por conta dessa pandemia, estamos tendo restrições, estamos voltando culto quarta, sábado, domingo. Alguns de vocês ainda estão assim, resistentes a isso, mas quero convidar para vir.
Porque o que é cálice da bênção? É a comunhão. Comunhão com Cristo, comunhão com os irmãos, com a oração. Como é gostoso compartilhar nossa fé. Olha, Deus tem me abençoado. Está difícil, está difícil. Você admitir o que é verdadeiro, isso não é errado. Não podemos mentir que está tudo maravilha. Não está tudo maravilha. Mas nós temos fé que as maravilhas de Deus vão se realizar na nossa vida. Nós temos fé que o Deus que servimos é um Deus que faz maravilha. Ele tem um nome precioso. Isaías chama ele de Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é poderoso para fazer. Porventura o cálice da bênção não é o cálice da comunhão? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Claro que é. Nós estamos aqui no cálice da bênção. Isso não é figura. Agora, quando a gente fala cálice da bênção, esse sangue aqui, esse cálice e vinho é uma figura de Jesus. Esse corpo, pão e vinho, né, que nós participamos não com vinho, nós participamos com suco de uva, porque aí o vinho já é alcoolizado, já tem um fermento, já é outra figura, nós entendemos que não é próprio. Então, é nossa opinião, né? Nós somos mais literais aqui. Então eu entendo que o cálice e o pão é simbólico, mas a bênção não é simbólico. A bênção é real. Diga comigo, a bênção de Cristo é real. Amém? Vira para o teu irmão e fala, a bênção de Cristo é real. Real na sua vida. Hoje você participa da bênção real, que é a comunhão com Cristo. A sua vida não vai ser mais sua, vai ser de Deus. E Ele vai entrar na sua vida, e você vai levar seus problemas para Ele. E você não vai ficar com os seus problemas. Isso impede você de andar com Deus. A maioria das pessoas caem, diminuem, e elas tropeçam na fé, porque elas, em vez de levar o problema para Deus, ficam guardando em seu coração. E isso não é bom. Se você guardar no coração, segundo alguns especialistas na área médica, diz que você vai ter problema de saúde. E eu vou falar uma coisa, você vai ter problema de fé. Na igreja, se você começar a guardar as coisas no seu coração, não tratar, não levar para Deus, você vai ter um problema de fé. E na medicina diz que você vai ter um problema de saúde, porque você vai ficar com o coração amargo, azedo. E Deus quer alegria. Nosso Deus é um Deus de alegria. Essa bênção é real. Quero concluir com vocês agora. A ceia é uma celebração, uma festa, uma comemoração de alegria por uma aliança que significa casamento, união com Cristo. Então tudo que é dele é meu. Aleluia. E alguém se fala assim, mas pastor, se tudo que é dele é seu, por que você tem dificuldade? Por que você é isso? Pois é, eu tenho uma aliança com o Senhor, mas o nosso casamento ainda não consolidou. Ele está voltando e vai ter a grande ceia, bodas do Cordeiro. A palavra bodas significa casamento. Ele vai se unir com a igreja. Ele está morando na casa dele e nós estamos morando aqui, até o dia do casamento, que ficaremos na mesma casa. E por isso lá em João ele diz, na minha casa vai ter muitos cômodos. Você não vai ter muito, no céu não há um lugar que tem muitas casas. Tem uma casa só, com muitos quartos. A bênção é real, Cristo é real, e a alegria que Ele dá é real. Então esta aliança, o pacto, a união, Jesus Cristo é Deus tornando-se humano para salvar as pessoas. Jesus quer dizer, Deus é a salvação. Ele é Deus, né? Deus é um artigo, um título, mas Ele é uma pessoa que pode tudo, por isso Ele é Deus, né? Quando a gente fala de Deus, algumas pessoas associam Deus como que se fosse o único, né? Se você for estudar um pouquinho de história, você vai ver que tem nações que tem muitos deuses. Quando você chega em qualquer nação politeísta, eles falam, nós queremos um Deus. Você, nós temos 2 milhões de deuses. Eu não posso falar aqui, mas tem nações aí que tem 2 milhões de deuses, mas é uma miséria. Tem 200 mil deuses, mas é uma tristeza. Mas são deuses que não são
que não é Jesus. Nós só temos um Deus Todo-Poderoso. Esse é Jesus. Por isso que ele fala, ele é Senhor do Senhor, Deus dos deuses. Ele é o único Deus verdadeiro, porque ele cria e não é criado. Outros deuses foram criados, mas esse Deus, ele é o Criador. Seu nome é Jesus. E a palavra Deus, ela é a palavra no hebraico El, né? Daí a gente coloca Elohim, aquele que pode tudo. El Shaddai, é o Deus rocha, Deus forte. Shaddai, uma tradução quer dizer rocha. E a palavra El, duas palavrinhas hebraicas, que é a primeira letra, o Aleph, e a outra é um Lamed, que significa cajado. Deus significa pastor, a força que conduz. É um cajado, a Lamed é um cajadinho, e a primeira letra, força e cajado, que significa força que conduz. Deus é um pastor que nos conduz com força, com proteção. Por isso Davi diz, o Senhor é meu pastor, né? Eu não sou pastor, eu estou pastor. Eu estou temporariamente como pastor, mas eu não sou. Quem é pastor é Jesus. Vai chegar um dia que nós falamos, Senhor, agora está aqui seu rebanho, é teu, deixa eu descer, você é o nosso pastor, nada nos faltará. Uma coisa é você ser, outra coisa é você estar. Nós estamos aqui temporariamente como pastor, por isso temos que fazer isso com cuidado, ensinando a palavra dele, não a nossa, ensinando você a depender dele, não depender de mim, mostrando que ele é Deus e nós somos servos. Deus significa a força que conduz. Eu quero ler um versículo para terminar com vocês, em Isaías 44, versículo 8. Isaías, o Senhor é Deus, profeta messiânico, aponta Jesus, profetiza sobre Jesus 800 anos antes de Jesus nascer, fala exatamente tudo sobre ele. Isso é profecia. E ele diz, não vos assombreis. É para nós nesse momento de mundo, de conturba, de tudo que está acontecendo, toda essa tempestade de provação. Não vos assombreis, nem temas, não tenha medo. Desde aquele tempo, não vou fiz ouvir, não vou anuncieis. Quer dizer, eu estou falando muito tempo com vocês, desde a antiguidade. Vós sois as minhas testemunhas. Amém? Fala assim comigo, eu sou testemunha de Jesus. Nós estamos testemunhando Jesus aqui, falando que Ele é. Ele não está aqui hoje, mas eu estou falando porque eu creio nele. E todos nós somos chamados para falar por Ele, como testemunha. Que tipo de testemunha que não fala? Que se omite? Se a gente for num tribunal não falar, vai dar problema. Se você viu, conte o caso como foi. Eu e você somos testemunha. Lá no livro do Novo Testamento, Jesus fala, vós sois minhas testemunhas. Ide por todo mundo. Uma testemunha precisa proclamar, precisa falar, amar mais Jesus do que a si mesmo, ter menos medo de se expor, do que ignorar a exposição daquele que mandou você fazer. E ele diz, não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir e não vos anuncieis? Vós sois a minha testemunha, há outro Deus além de mim? Ele faz uma pergunta. Há outro Deus além de mim? Você que está me ouvindo na internet, você acredita em outro Deus além de Deus? Então venha servir Jesus. E ele termina dizendo, não há outra rocha que eu conheça. Não há outra rocha. A palavra rocha significa Shaddai. El Shaddai, o Deus forte da rocha. E quando você tem uma rocha na sua frente, você se esconde atrás dela, arma alguma vai te afetar. E a rocha não é no sentido só de alicerce, a rocha no sentido de paredão, de proteção. Eu sou que te protege. A palavra Shaddai também significa sustenta. Alguns gostam de usar a palavra alimentação, né, que alimenta, que amamenta. Eu acho que a raiz está mais no sentido de rocha, segundo a palavra. Significa que Ele que sustenta você. Você não se sustenta,
Mas quando Ele me sustenta? Quando eu prometo ter uma aliança com Ele. Então, quando você é casado, você tem os benefícios. Também tem o ônus, tem que chegar na casa no horário. Você tem que ser fiel. É isso que Deus espera de você. Ele é Deus. Confie nele. Viva para Ele. Dependa dEle. Celebre com Ele. Seja feliz com Ele. Porque suas bênçãos não são simbólicas. Suas bênçãos são reais. Que Deus abençoe a igreja. Deus abençoe você que nos assiste pela internet. Eu quero orar aqui para encerrar o culto, para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu vou pedir que a igreja se levante e vocês me ajudem a orar pelas pessoas que estão nos ouvindo. Você que está me ouvindo pela internet agora, se você faz parte da igreja, amém, glória a Deus. Se você não faz parte, não tem problema, Jesus te ama. Eu quero que você saiba que não só eu que estou como pastor aqui, estou orando por você, mas aqui há um grupo que são filhos de Deus, que tem aliança com Cristo, que tem uma vida que também está unida com Cristo, que vão orar por você. Queremos orar por sua casa, por sua família, e quero pedir algo para você. Coloque seus problemas, suas necessidades nas mãos de Deus. Não viva com eles. Isso vai te machucar, pode te matar, pode te fazer triste, vai afetar sua fé, e com certeza você não vai conseguir continuar. Mas quando você coloca nas mãos de Deus, tudo que é teu, seu problema, sua luta, sua dor, agora vai para Deus. E tudo que é de Deus, a palavra, a cura, a força, o poder, vai para você. Simplesmente creia que Jesus é o Senhor e aceite Ele como Salvador, Senhor e dono da sua vida. Amém? Eu quero orar por você que está me ouvindo, pela igreja também que está nos assistindo pela internet, né? Nós queremos dizer que já estamos aqui, você pode vir, e nós queremos que Deus vai nos guardar em nome de Jesus. Igreja, vamos levantar as nossas mãos em direção às câmeras. Em nome de Jesus, Pai, nós como igreja, não só como pessoa, como alguém individual, mas como povo, estamos pedindo bênção sobre esta casa, bênção sobre essa família. Deus, talvez agora essa pessoa que está nos ouvindo está lembrando de alguém que está enfermo, que está doente, está lá no hospital, está nas últimas. E nós queremos orar por essa vida, porque não existe últimos para Deus. Para Deus existe uma eternidade. O Senhor vai intervir e vai trazer cura agora. Senhor, eu não sei quantas pessoas estão nos ouvindo, mas tem uma em particular que está abrindo o coração para declarar: Senhor, eu preciso de Ti. Por isso eu peço agora que o Teu Espírito Santo vá até essa casa, porque o Senhor é um Deus onipresente. O Senhor está nessa casa, o Senhor está aqui, está em todo lugar. Não há um lugar onde o Senhor não esteja. Por isso abençoe esse lar, essa casa. Abençoe esse pai, essa família, esse filho. Abençoe esse casamento. Deus, tire toda essa revolta desse coração e traga paz. Que possamos experimentar a nossa confiança em Deus, aceitando e praticando esta aliança, esse pacto, que através do batismo e da ceia, nós nos tornamos um com Deus. A nossa vida se mistura contigo, Jesus, e nessa mistura nós intercedemos pelas vidas que estão nos ouvindo, que haja salvação e cura, e nós oramos e anunciamos e testemunhamos que Jesus Cristo vive e voltará, e o Senhor já está aqui para abençoar de uma forma real aqueles que pela fé creem e te amam. Em nome de Jesus, abençoe. Amém, amém. Deus abençoe você. Pode entrar em contato conosco aqui na comunidade e nós vamos orar por sua vida. Deus abençoe, tenha uma boa semana. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Nós vamos encerrar a transmissão por aqui e nós vamos ministrar a ceia para a igreja presente e orar com ela. Deus abençoe você, fica na paz do Senhor Jesus.